Shalom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa, o notebook está pegando fogo. Eu tenho percebido que nós temos entrado numa zona de conforto muito grande. Independente das nossas lutas, dos nossos desafios rotineiros, nós realmente nos encontramos numa comodidade muito grande, aonde realmente tem tirado de nós o tempo, a chance, o interesse de estarmos buscando mais ao Senhor, orando mais, lendo mais a Bíblia, nos dedicando mais. Não é para todos que Deus pede as mesmas coisas. Cada um é cada um, para cada um existe um tratado do Senhor. E muitas das vezes nós achamos que aquilo que é para o outro é para nós também. Esses dias eu estava até pensando que eu vim falar sobre as roupas estampadas, né? Em algum dos vídeos eu falei sobre roupas estampadas, que Deus estava me orientando, Ele estava me mostrando coisas. Existem estampas que são realmente artes ali, onde tem coisas embutidas que não glorifica a Deus. Existem outras que sim, outras que são neutras, outras que não foram criadas com outras intenções não muito boas. E Deus, eu tenho tido essa certeza que nem tudo que Deus pede para mim, eu tenho que entender que é de repente para todos, para todas. Não é assim. Eu senti que eu deveria eliminar certos tipos de estampas, mas Deus ele me mostrou nas estampas certos desenhos, certas coisas. Esses dias eu joguei fora 2 peças, eu ia queimar, mas acabei que eu não fiquei sem álcool, aí eu não quis sair. Aqui não tem lenha, né, pra gente misturar na roupa ali na hora pra fazer o fogo. Aí ficou na lavanderia, ficou no saco de lixo e eu fiquei adiando. Aí teve um dia que eu falei, não, vou ter que jogar no lixo. Quem pegar isso aqui no lixo, se alguém pegar, eles vão pensar, por que jogaram fora se tá novinha, se tá com etiqueta, se tá, né, uma com etiqueta, outra não, se tá tudo bonito, novo e tal. Eles, de repente, vão imaginar, eles vão prestar atenção no desenho e eu acho que quando presta atenção, dá pra perceber. E eu tinha que tirar isso de perto de mim, eu tinha que tirar do meu poder, eu tinha que pôr pra fora, eu tinha que pôr no lixo. Espero que ninguém pegue, que vá pro lixo, que vá pro aterro, que... Enfim. E eu compreendi que muitas coisas era pra mim. E eu me lembrei que logo quando eu comecei a usar o canal um pouco mais, uma irmã, ela deixou uma mensagem aqui pra mim, falando sobre calças, que deveria parar de usar as calças e nem dentro de casa era para usar. E ela falou também sobre as roupas estampadas. Ou seja, Deus já estava me alertando lá atrás, mas eu nem... Assim, eu já sabia que existia, mas eu não imaginava que fosse comigo, que eu já, por saber coisas que Deus já havia mostrado há anos atrás, eu não fosse ter esse discernimento. E, enfim, realmente foi Deus que enviou ela e hoje eu tenho certeza que foi para me alertar e foi para me dirigir, porque Deus, ele nos ensina em absolutamente tudo e, como eu disse, para cada um ele tem um tratado.
Se de repente eu tenho uma missão a cumprir aqui na Terra. Deus, ele sabe exatamente como me limpar. Ele sabe como me limpar, ele sabe como me santificar. Ele sabe como trabalhar em mim, como trabalhar no meu coração, como trabalhar na minha mente. E assim ele vai enviando. Ele vai enviando uma serva aqui, um servo ali, um vídeo de um servo, alguma coisa. Ele vai em várias... Deus, ele age, fala de várias maneiras conosco. E quando eu falei sobre usar mais roupas lisas e tal, era comigo. Óbvio que outras pessoas não devem usar estampas também, né? Que tenham coisas embutidas lá, se é que vocês me entendem. Existem artistas que são servos de Deus, existem artistas que seguem outras religiões e as estampas que vêm nas roupas são artistas que criaram, foram. Então, assim, não é exatamente isso, mas eu estou começando desta forma, que eu quero dizer, né, filho? Espelho lindo. Muitos aqui, de repente, devem pensar, tem gente que me conhece, que é inscrito aqui do canal, gente que me conhece pessoalmente, gente que conhecia os meus pais, gente que eram clientes dos meus pais, gente que é parente, gente que é... Enfim, existem desconhecidos, existem pessoas que me conhecem de longe, pessoas que já trabalharam comigo. Muitos não se manifestam, mas assim, conforme eu venho vendo a quantidade de visualizações e tal, não curtem, não comentam, enfim. Não tem problema, não querem aparecer. Curtir, quando você curte, isso eu não vejo, eu não sei que é você, eu não sei quem é, entendeu? A não ser que você comente. Quando você comenta, eu vou saber quem é. E negativo. E... Opa. De repente, essas pessoas que me conhecem... vejam quem tem o discernimento da palavra, quem tem o discernimento de Deus. Que bonitinho aqui. Que fofa da minha vida. Linda. Olha que coisa muito fofa da mãe. Quem tem o discernimento do Espírito Santo, da palavra, das coisas de Deus, consegue ver a transformação. Os que sabem do que aconteceu, como eu fiquei, o que aconteceu comigo após a partida da minha mãe, após ter acontecido tudo que aconteceu, que, enfim, o meu pai fez comigo, minhas irmãs, enfim. Vem realmente que eu tive muitos momentos difíceis, eu tive oscilações, eu caí, eu tentei iniciar algo para sobrevivência de uma certa forma, tentando voltar a sonhar novamente por coisas materiais, por coisas financeiras, por profissionais. Ai, a minha gata tá muito fofa aqui. Tá muito fofinha. Deixa eu ver, ela ficou olhando pra mim. Neném. Eu estava tentando sentir vontade novamente de lutar, de sonhar por coisas materiais. Mas muito mais coisas aconteceram. E nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar como autônoma, fazendo roupas, fazendo as leggings que mais o pessoal conhece, né? Quem me conhece. Sabem que eu tinha objetivos, né? Mas quando comecei a fazer as calças, ali já comecei a enxergar verdadeiramente quem é o ser humano. Quem são os seres humanos, como realmente é o mundo. Porque até então, eu só enxergava o mundo da minha forma. Eu enxergava o mundo
com um olhar mais puro do que realmente é, né? Eu já havia passado por coisas na minha vida, eu já havia caído também. Caído para nós quer dizer que se você caiu num pecado, você caiu numa situação de pecado. Eu já havia caído algumas vezes, eu já havia me desviado várias vezes, e ali foi. Eu não posso falar, eu não posso. Em tudo tenho que dar graças, porque em tudo Deus me renova. Tudo colabora, tudo colaborou para a minha relação com Deus, para que eu amasse mais ao Deus Todo-Poderoso, Eterno, para que eu amasse mais o nosso Salvador e Senhor, Yeshua, Jesus Cristo. E para que eu realmente conseguisse chegar ao entendimento que hoje eu cheguei. Mas por ter caído, passado algumas situações, eu também ali eu conheci os dois lados. Eu sempre conhecia os dois lados da moeda. E isso foi muito bom para mim. Ali eu acho que eu provei um pouquinho, um outro que eu vi que era maldoso, mas a maioria não era. A maioria não eram pessoas maldosas, pessoas ruins, malignas, não. Eram pessoas boas, de coração bom, porém, de uma certa forma ingênua. Pessoas que de repente deixaram também de sonhar, de se amar, pela maldade de outras. E acabaram caindo também. E de repente elas faziam coisas que, aos olhos humanos, daquele que não tem o amor de Deus, ou daquele que nunca passou nada na vida, aquele que nunca venha julgar, sabe? De uma forma errada o coração dessas pessoas. Mas isso já tem muito tempo, né? Eu tinha 18 anos, eu tô com 47. Então, muita coisa mudou de lá pra cá. Muitas coisas mudaram. Muitas, mesmo. Muitas. O coração do homem, o olhar do ser humano, os pensamentos, as intenções. Muita coisa mudou. Muita. Eu posso dizer que eu sou privilegiada de ter a idade que eu tenho, porque eu consegui ainda pegar um pouquinho da parte das fases que os seres humanos ainda se preocupavam com os outros, que os seres humanos ainda desejavam o crescimento dos outros sem interesse algum, e se sentiam felizes com a felicidade dos outros. E quando eu comecei as leggings, eu nunca havia produzido nada, né? Os quadros, a arte, que eu não levei adiante porque também mais coisas me atrapalharam. E não a minha capacidade ali que Deus me capacitava, mas eu também perdi o interesse. Se em algum momento eu tive o objetivo, o interesse de crescer através dela, eu perdi também. E depois eu comecei as leggings, aí eu conheci muito, sabe? Muito. Eu posso dizer que eu acho, eu realmente ainda não tinha provado da inveja dos outros, do egoísmo. Começou nos quadros, né? Quando eu fazia os quadros, pintava, as pessoas gostavam, mas eu via um ou outro e era algumas vezes pessoas que eu considerava meus melhores amigos ou algo assim. Ao invés de eles virarem e falar, eu vou comprar, quanto é? Eu vou fazer também, vou colocar meu filho, minha filha, não sei o que, fazer também, não sei o que, ali. Eu já fiquei meio assim.
Ali eu já vi que... Ali eu provei, mas eu provei um pouquinho, né? Eu provei um pouquinho somente. Com as leggings foi muito. Mas muito. Quanto mais eu planejava, quanto mais eu colocava no papel e quanto mais eu falava para as pessoas, mais eu provava, mais eu enxergava, mais... E eu sobrevivi através delas uns anos. E eu não cresci. Sempre existiram coisas em todos os meus sonhos materiais, financeiros, embora os meus sonhos materiais, financeiros não era de enriquecer para humilhar pessoas, passar por cima, para ostentar. Não, eu tinha uns objetivos meio simples, sabe? Tipo, de prosperar, para ajudar as pessoas, de prosperar e conseguir uma casa grande para adotar crianças em orfanatos. Eram coisas assim. Eu não era uma pessoa gananciosa, eu nunca fui. Muitas vezes me jogavam na cara essa minha generosidade de querer passar para todos aquilo que eu sabia, de querer ajudar e desejar a felicidade de todos, e enfim. Eu curtia muito, sabe, a vida, humanamente falando. Eu gostava muito de ter amigos, gostava de me divertir, de aventura, de adrenalina, de enfim. Gostava muito. Mas em nenhum momento eu planejei algo para minha vida que eu viesse a prejudicar pessoas. E eu encontrei muito isso no meu caminho. Pode soar que eu me vitimizo, mas Deus sabe da verdade. E muitas pessoas que me conheceram desde criancinha, que presenciaram muita coisa, escutaram, abriram meus olhos. Na verdade, também elas não queriam o meu bem, mas elas sabem da verdade. Elas não queriam porque, após tudo acontecer, não ficaram do meu lado. Depois do que houve, após a morte da minha mãe, a partida da minha mãe, as coisas que fizeram, muitos que eu acreditava que gostassem um pouquinho de mim, mesmo sabendo de toda a verdade, não gostavam. Aí hoje eu vejo o grau de ingenuidade que eu vivia, a cegueira que eu vivia, né? E eu sou muito grata a Deus. Sim, hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que fizeram comigo. Tudo. Todas as vezes que me prejudicaram, que me machucaram, que me atrapalharam, que me afligiram, que me humilharam, todas as vezes, tudo de ruim que fizeram, eu sou grata. Porque me levou para mais perto de Deus. Me levou para mais perto do nosso Pai Eterno. Eu realmente sou muito agradecida ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e por tudo. Aí quem me conhece sabe de tudo, sabe realmente tudo que aconteceu e vê aqui no canal, vê como eu... Se você reparar, até se você tá chegando agora, se você conseguir assistir os vídeos completos, ter paciência, porque tem muitos que eu falo demais, né? Esse dia eu até falei, tem vídeo que é atrás que nem eu consigo assistir, eu falava... Mas é porque você acaba misturando, né? Eu tava em alguns vídeos, eu ainda carregava mágoa, a mágoa ela ia e voltava, a revolta ia e voltava, a indignação ia e voltava. E foram muitas oscilações. Muitas verdades eu queria gritar ao mundo, eu queria falar. Muitas vezes foram vídeos para alertar, sim. Eu posso dizer que praticamente todos eles, que eu falo do que aconteceu comigo, do que fizeram comigo, falo das pessoas,
Foi para alertar mesmo, para que outras pessoas não sejam tão ingênuas como eu fui. Que pensem um pouquinho mais em si mesmo e que estejam preparados para tudo. Não é porque pessoas se dizem amigas suas que te conhecem desde criança, que já te carregou no colo, que já não sei o quê, que sabem de tudo que você passou, sabem tudo aquilo, a verdade de tudo. Não confiem. A própria palavra diz que os verdadeiros, os inimigos, os piores inimigos, né, os nossos inimigos são os da nossa própria casa. Então, assim, a nossa própria casa inclui aqueles que estão no convívio, seja família, seja amigos próximos, sejam vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que estiveram dentro da sua casa, sabe? Seja lá o que for, a gente não deve confiar em ninguém. Os mais próximos, principalmente. A gente tem que vigiar. Se a gente não tiver a direção de Deus e pedir o discernimento do Senhor, a gente acaba, assim, sendo prejudicado e muito. E se de repente o inimigo o inimigo ele sabe, o inimigo ele não tem acesso aos nossos pensamentos, mas ele sabe, ele tem acesso a tudo que a gente fala, que a gente faz, tudo. Então ele vai trabalhando em cima de tudo isso. E ele vai descobrindo. Ele é mais velho que a gente, tem muita experiência. Então ele vai descobrindo os planos que Deus tem para as nossas vidas. Ele vai descobrindo. E ele vai trabalhando em cima de tudo isso. E quando ele quer impedir mesmo, que ele usa às vezes de muitas pessoas ao mesmo tempo, de várias pessoas. E ele sabe exatamente quem são as pessoas que dão brecha, as pessoas que têm um coração torto, as pessoas que têm um coração mau. Ele sabe, ele conhece. Assim como Deus conhece os seus, o inimigo também conhece os dele. Ele conhece aqueles que têm a tendência ao mal. Então, eles sempre vão usar mesmo de várias coisas, várias situações, várias pessoas, e principalmente as que tiverem mais acesso a você, para te prejudicar, para te destruir. E nesses últimos vídeos, eu acho que dá para perceber que eu estou mais entregue ao Senhor. Mesmo com falhas, mesmo fraquejando, né, um dia ou outro. Às vezes eu teria que me esforçar e vir todos os dias aqui, colocar um vídeo, eu tinha que me esforçar e ir todos os dias nas ruas, em lugares, e falar do amor de Deus, falar da verdade, falar do inferno, falar da salvação, falar da volta de Cristo, da volta de Yeshua. Mas eu estou entregue nas mãos do Senhor. Mesmo fraco, eu tenho me rastejado. Mesmo fraca, eu tenho me rastejado. Aqui, quando eu estou falando, eu não estou contando o meu dia a dia, eu não estou contando o que vem se passando ao meu redor, eu não venho contar o que... Não. Muitas coisas acontecem. Sempre está acontecendo. E quando nós chegamos a essa entrega realmente ao Senhor, muitas coisas que as pessoas não precisam chegar em nós para contar, ou que nossos olhos não precisam exatamente ver e saber, Deus ele nos mostra. Deus ele sempre mostra. E não é fácil. Às vezes pode parecer. Quando a gente conta, né? De repente, quando alguém chega para contar o testemunho, passou por isso, aquilo, e tentaram destruir, e não sei o quê, e foi injustiçado, e não sei o quê. Falar não tem peso. Só sabe quem também passou. E nós que passamos, nós sabemos o peso. Nós sabemos a dor, nós sabemos a tristeza, a decepção. Somos nós, porque são sentimentos. Nós sentimos. Aquele que não conhece o amor, o verdadeiro amor, ele não se abala tanto.
Ou ele transforma algumas coisas que ele venha sentir um pouquinho, ele transforma em vingança, ele transforma em tantas outras coisas. Mas a gente que ama a Deus, a gente não busca a vingança de ninguém. A gente não vai querer agir com as próprias mãos, porque hoje nós estamos realmente entregues nas mãos do Senhor. A gente não vai agir da mesma forma que agem conosco. A gente não vai pagar o mal da mesma forma. A gente pode falhar. De repente você confia em alguém, você acha que você pode se abrir e contar alguma coisa que você está passando, ou alguma coisa que está enfrentando. Mas ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai sentir por você. As pessoas vão sempre tentar se livrar de você, mesmo sabendo que você não é tão culpado quanto tentam passar. Então nós precisamos estar preparados para tudo e todos e não confiar em ninguém. A palavra de Deus fala que maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar. Aí você vê nesses últimos vídeos que eu estou realmente mais entregue ao Senhor. Realmente eu estou mais entregue ao Senhor. Antes de eu cair essa última vez, eu recebi um convite de uma irmãzinha para estar indo na igreja dela pregar. Aí eu ia orar primeiro, porque eu estava fazendo parte de ainda estava a mesma testemunhada, né? Eu estava tentando seguir uma doutrina da igreja que eu frequentava. E eu não poderia fazer isso, né? Se eu fosse obedecer a doutrina de lá. Mas aí eu falei, eu vou orar, vou ver direitinho, tal. Expliquei o porquê eu não, né? Tipo, aquela dúvida, tal. E fui pedir pra Deus confirmar, enfim. E um dia ela falou, confirma, né? Elas queriam que eu confirmasse logo. Me pediu pra confirmar, porque elas iam mandar colocar uma foto minha no folder, alguma coisa assim, cartaz, alguma coisa assim. Ali pra mim já foi uma resposta, porque além de eu nem saber pegar, porque eu creio que eu não sei pegar. Eu não sou pastora, eu falo o que Deus manda falar. Muitas das vezes Deus ele me acaba saindo coisas da minha boca que depois vem o discernimento na palavra, vem as coisas. Então, assim, é algo que realmente, quando eu abro a boca, quando eu estou... não é de mim, então não sou eu, entende? Não sou eu. Eu tenho percebido, às vezes, que eu saio ao público e que o Senhor me envia, me manda, e as coisas que são faladas, depois eu fico pensando, não sou eu. Não sou eu. É Deus. Então, como que eu vou colocar como que eu vou colocar a minha foto num cartaz? Quem tem que estar no cartaz é Yeshua, é o nome de Yeshua. É de Adonai, o Todo-Poderoso. Então, ali eu recebi como uma resposta. Já havia ido em igrejas quando eu fazia parte de uma outra igreja, já havia testemunhado no altar, já louvado, pregado. Há muito tempo atrás, expulsado o demônio, em culto ao ar livre. E que essas coisas sempre estiveram na minha vida, mesmo quando eu estava frequentando, mesmo quando eu estava distante de igreja. Muitas das vezes eu estava com amigos na casa deles, ou de repente passeando, alguma coisa assim, e mesmo bebendo, às vezes eu falava de Jesus, e na casa deles eles chamavam, queria orar, vamos orar. Então são coisas que é naturalmente que acontece, é tudo naturalmente. Se eu acordo amanhã e Deus me manda colocar a túnica, porque foi Ele que
Tem uma túnica cinza aqui que eu coloco. Nem todas as vezes eu coloquei, mas foi Deus que mandou usar. O lenço foi Deus que mandou usar, o lenço na cabeça. Então não sou eu. Não sou eu que comando ali 100%, não sou eu 100% da minha boca ali, não sou eu. Você tá entendendo? Quem me ordena não sou eu. Quem me controla não sou eu. Quem me envia não sou eu. Quem está lá não sou eu. É mais ou menos isso. E nesses últimos meses, antes de sair da queda, quando eu tentava sair e eu achava que eu havia conseguido, eu já me enchia do Espírito Santo. Eu ficava cheia do Espírito Santo. Meu Deus, era tão maravilhoso. Aí ali Deus eu já me sentia aberta para Deus realmente me usar a minha boca e falar de Jesus, falar das coisas de Deus. Aí depois eu não consegui, foi muito difícil. Eu entrei num relacionamento que foi muito difícil sair. Desde quando eu entrei, antes de entrar, antes de cair, Deus já havia me falado que eu cairia. E quando Deus me falou que eu cairia, eu clamei o sangue de Jesus. Eu falei, Deus me livre. Não, Senhor, Deus me livre de uma coisa dessa, que não sei o quê. Não passou muito tempo. Aí eu caí na real que eu tinha caído. Então, assim, já no início eu já tentava sair. E a pessoa falava, desde que todo dia você termina comigo, todo dia você... Porque não era um relacionamento segundo a vontade de Deus. Não era um relacionamento santo. Eu estava sozinha, eu me encontrei sozinha, humanamente falando, sem pessoas ao meu lado, quando aconteceu isso. Eu precisava ser cuidada, eu sentia que eu precisava ser cuidada por alguém. Alguma amiga, algum amigo. E o que surgiu foi ali. E eu falava de Jesus para essa pessoa. Eu cheguei a fazer apelo para essa pessoa. E eu acabei caindo com essa pessoa. E foram meses tentando sair. E dentro deste relacionamento foram muitas coisas que aconteceram. Eu havia colocado aqui um vídeo falando, até mostrando algumas fotos e tal. Mas eu tirei. Eu excluí. Muitas coisas aconteceram em alguns meses. Um ano, sei lá, um ano e pouco, não sei. Porque foram muitas coisas. Eu aprendi muito em relação a tudo, em relação a todos. Foi mais uma coisa que aconteceu dentro de uma queda espiritual, que se eu nunca tivesse passado por aquilo, eu não imaginaria até onde chega um ser humano. Até onde a falta de temor chega. Coisas que eu nunca e jamais imaginaria como mulher, que outra mulher seria capaz. Eu nunca imaginaria tantas coisas que eu presenciei, que eu escutei, que eu passei, que eu vivi. E ali também foi me ensinado que não é porque pessoas estão dentro de igrejas que se dizem cristãs, que se vestem como, sejam realmente santas. E eu queria muito congregar, sabe? Mas eu não me sentia digna, porque eu sabia o que eu estava vivendo, embora eu não quisesse estar. Mas ali eu fui levada a acreditar que era melhor estar ali
do que estar nas mãos de pessoas, outras pessoas que de repente fizeram pior comigo. E muitas das vezes eu quis sair, mas eu fui impedida. E nesse relacionamento eu passei por coisas que eu nunca havia passado. Eu sofri agressões, eu agredi. Eu posso dizer que eu fui liberta algumas vezes da morte física, em meio a essas brigas, essas trocas de agressões defensivas. E quando eu já não queria mesmo mais aquilo, eu já tinha passado, eu acho que eu já tinha aprendido o que eu precisava aprender. E muitas das vezes a gente só aprende quando a gente tá dentro. Nós só aprendemos quando nós estamos passando por coisas. Porque de fora a gente não enxerga, a gente nem sabe que existe tais coisas. A gente nem sabe que os seres humanos são capazes de tais coisas. Existe uma diferença entre cair e se jogar. Eu caí. Eu não me joguei. Eu não planejei, eu não desejei. Não fazia parte do meu sonho, dos meus objetivos. Não era atraente para mim, não. Eu caí. Por isso que a palavra diz também que bom é serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, o irmão. Mas muitas das vezes a gente não encontra nos irmãos, nas irmãs, essa mão estendida para nos ajudar a levantar. E muitas das vezes, Deus ele permite situações para usar dos ímpios, para nos manter ainda sobrevivendo. E eu aprendi muito, muito. E Deus realmente trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer, quando, por quem, usa quem Ele quer. E Ele sempre permite tudo para que nós venhamos a sermos mais fortes nele. Para que nós venhamos ter a nossa visão aberta espiritualmente, né? E deixar um pouquinho mais de confiar em seres humanos, de achar que todo mundo tem um lado bom, que todo mundo tem um coração bom, que todo mundo tem a chance de se voltar para ele, né, com um arrependimento. Mas existem aquelas pessoas que realmente gostam do mal. Elas são realmente distantes de Deus. Não é o fato de seguir uma igreja, de fazer parte de um ministério que a torne um adorador de Deus, de Yeshua. Como umas leggings, eu já havia perdido a vontade de alcançar grandes coisas. Porque eu via que quanto mais nós trabalhamos, mais a gente sonha e mais as pessoas percebem que a gente está indo rumo à conquista, mais elas querem puxar o nosso tapete, fazer o que a gente faz, passar por cima. Ao invés de ajudar, quer fazer igual, quer crescer e te derrubar, quer crescer te derrubando. Se tornam egoístas, dão lugar à trairagem, dão lugar à traição. Não dão valor para os seus sonhos, elas roubam seus sonhos, tomam para elas, te destrói, passa por cima com rolo compressor. Toma bênção para elas. Mas assim,
tudo que é adquirido passando por cima de outras pessoas, destruindo sonhos de outras pessoas, que são sonhos que têm por objetivo glorificar a Deus. E tudo que nós fazemos para glorificar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor, é autêntico, é algo natural, não é nada forçado. Não é você copiar o sonho de alguém, os objetivos de alguém, ou você querer... Não. Quantas e quantas pessoas tomam dinheiro, tomam bens de outros, que levaram anos para conquistar e dão muito valor ali, sabem cada gota de suor, cada historinha, de cada conquista, de cada centavo ali. E pessoas roubam, tomam e torram tão facilmente, não dão valor nenhum. A mesma coisa são os sonhos. A mesma coisa são as pessoas sanguessugas. Elas estão te rodeando e tirando o que há de melhor em você. O que há de melhor, o que é vida, o que traz vida, o que fabrica vida. Eles sugam, tomam para eles. Te jogam na lama, no poço, emocional, espiritual, enfim. Financeiramente, materialmente. E eles se sobressaem, muitas das vezes eles estão bem aí, estão super bem. Mas ninguém tem noção como. E aquele que um dia ele sugou a vida, sugou algo que era muito importante para o objetivo maior, tá vivendo numa boa. Tá vivendo numa boa e o outro tá lá embaixo. O outro já não quer mais sonhar. O outro já não faz questão de nada material dessa terra, não faz questão mais de nada. Nada. Nada que diz respeito ao mundo. Ele só se interessa agora por tudo aquilo que o dinheiro não pode pagar. Ele só se interessa agora pelas conquistas espirituais, pelo alcance espiritual, a salvação, a vida eterna. Só isso que interessa. Até porque para alcançar a salvação, nós não precisamos de carro, de casa, de nada. Nós precisamos estar com os nossos corações limpos, nossos corações purificados, santificados. E eu agradeço muito a Deus por eu ter passado por tantas coisas. Você sabe que hoje, depois que eu aprendi o verdadeiro valor, muito mais que todos os tempos, e hoje eu decidi realmente abrir mão de tudo, absolutamente, pela minha salvação e pelo que Deus quer de mim. Deus quer que nós sejamos salvos. Deus quer que se aquele é o plano de Deus para nós, e se aquilo foi o que Deus planejou antes de nos plantar ali no ventre da nossa mãe, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Simples assim. E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale o homem ganhar tantas coisas, ser próspero, ser visto de uma forma que ele quer que as pessoas o vejam e perder a sua alma? A minha maior riqueza é a luta, é a busca pela salvação. Eu tenho sentido que eu tenho estado muito acomodada, muito confortável, muito confortável. Demais, demais, demais. Já me chamam de louca. Eu já estou sendo chamada de louca. Jesus Cristo, quando pregava ao ar livre, quando ele expulsava demônios, quando ele fazia milagres, quando fazia tantas coisas, ele também foi chamado de tantas coisas. Quem sou eu? Chego...
para me abalar tanto. Imagina, já tem um exemplo do Salvador. Então, assim, mesmo que me chamem de louca, de doida, tá ficando doida da cabeça. Olha só, tá indo aí gritando, falando de Jesus, falando de Deus, falando de inferno, falando de não sei o que, falando de pecado. Tá doida, pirou. Pirou. Não quer saber mais de nada, só quer saber de falar de Deus, só quer saber de. Nos últimos meses e nos últimos 2 anos, muita coisa eu aprendi. E eu não. Eu vou aproveitar cada detalhezinho do que eu aprendi. Cada coisa que eu vi, presenciei, passei, senti. Cada detalhe eu vou aproveitar para estar mais perto, mais interessado, mais entregue no Senhor. Só falar que ama Deus, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que isso e aquilo, e não confiar, não se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, não se lançar verdadeiramente, deixar tudo nas mãos de Deus, é meio que sem. É uma coisa muito incompleta, sabe? A gente precisa realmente ser lançado ao Senhor. A gente precisa realmente confiar 100% no Senhor, em absolutamente tudo. E eu tenho visto que não é somente aqueles que conquistam coisas, que têm estudo, que têm inteligência, que têm diploma, que têm bens, que têm dinheiro e coisas assim, que são entregues à ambição, à ganância, à vaidade, coisas assim. Não. Existem outros também que são. Mas para entrar no reino de Deus, nós não precisamos de nada disso e não precisamos ter e carregar vaidade. Muito pelo contrário, a gente nem pode, a gente nem... Não, porque não vai acessar. Não vai acessar. Porque para você e para eu entrar no reino de Deus, a gente precisa se desprender de absolutamente todas as coisas. Eu tenho tido certeza mais que absoluta que eu preciso estar na dependência de Deus 24 horas por dia e na direção dele. Entregue totalmente. E eu ouvi algumas coisas, propostas foram me feitas, e lembra muito aquela palavra, quando o inimigo de nossas almas levou o Senhor Jesus, levou Yeshua, no alto do monte, e ali ele mostrou o reino, né, da terra, e se virou para o Senhor, oferecendo o governo do mundo, da terra, né? O reinado das coisas aqui da terra, riquezas. Ofereceu tantas coisas para Jesus, tantas coisas para Yeshua. E o que Yeshua fez? Geralmente nós humanos aqui na terra, quando recebemos propostas assim, existem coisas que é impressionante, que parece que o inimigo ele tá sempre querendo agir da mesma forma. Ele sempre fica tentando e já não sabe que não é do meu coração. Por isso que ele trama e causa situações para que às vezes o ser humano ele caia, não porque ele deseja que ele goste ou algo assim, porque o inimigo ele trama tanto, ele usa tanto dos seus para colocar as pessoas numa situação tão crítica, tão emocionalmente, ou enfim, de tantas outras formas, que a pessoa acaba se entregando. Tem muitos que se entregam, mesmo sabendo que tá se vendendo, que tá. E eu recebi umas propostas, algumas vezes nesses últimos meses, semanas. Não é carro que vai me tirar hoje
dessa entrega, a busca da santidade e da salvação completa. Não é carro, não é 2.000, 2.500 reais por mês, não é 3.000 por mês. Não é o dinheiro ali, não. Aí, Deus, ele nos dá sabedoria também para estar... Quando a gente vê essas coisas acontecendo, que tá muito óbvio e nítido, não existe coisa pior do que um ser humano tentar comprar o outro ser humano que tem uma vida com Deus. É muito feio, é triste, sabe? Mas eu consigo enxergar seres humanos como pessoas que têm jeito. Pessoas que ainda têm solução. Porque lá atrás, quando eu caí uma vez, 2 vezes, pessoas também não acreditavam em mim. Mas algumas pessoas acreditaram. E eu sou esse tipo de pessoa que acredita. Por isso que Deus está sempre querendo me provar que não é em todo mundo que eu devo achar que é um escolhido, que é um filho, que é uma pessoa que quer ser transformado, que quer mudar, que quer agradar a Deus. Deus está sempre me provando. Ele fala, se eu não acredito, ele prova. Mas aí quando essas coisas acontecem, quando vêm aos nossos ouvidos, a gente perdoa, a gente deixa passar e segue. Mesmo que a pessoa de repente não tenha a mesma intenção que nós, que é somente de amizade, somente de... Eu amo almas. Mesmo que elas me prejudiquem, mesmo que elas me difamem, mesmo que elas me traiam, mesmo que elas se unam aos meus inimigos, mesmo que elas me façam propostas assim com segundas intenções. Eu amo a alma delas, eu amo a vida delas. Sim, porque a vida é de Deus. A vida quem nos deu é Deus, foi Deus. E a vida que quem nos dá todos os dias é Deus. Foi Ele que nos deu o fôlego de vida, é Ele que nos dá todos os dias. Para dormir, para levantar, acordar. Se a gente abriu as pálpebras, a gente tem que agradecer a Deus. É Ele que está dando a vida. Aí as pessoas até que se cansam, né? Tá, eu fiz proposta, tentei, e ela não aceitou. Ah, eu vou ajudar ela mesmo assim, eu dei, tá? Tó isso aqui. Mas até certo ponto. Desde que não caia na loucura de servir ao teu Deus, que não é o mesmo que eu. Desde que você pare com essa doideira de ficar servindo ao Senhor, de ficar indo nas ruas e... É tipo assim, sabe? Mais ou menos assim. E quanto mais me chamam de louca, de doida, quanto mais tentam denegrir a minha saúde mental, mais eu vou ficar entregue ao Senhor, mais eu vou abrir mão deste mundo, mais eu vou dizer não, mais coisas eu vou abrir mão. E eu realmente tenho me sentido incomodada com esse conforto, comodidade que eu estou vivendo. Você sabe que o Senhor e os seus seguidores, eles estavam sempre andando, né? Eles estavam sempre andando, sempre caminhando, mas não era à toa, havia um propósito. E não tem coisa melhor do que nós termos uma desculpa para fazer o que a gente sempre desejou, o que a gente sempre quis fazer. É ótimo quando a gente tem desculpas e encontra desculpas para isso, né? Motivos para isso. E principalmente um propósito. O propósito maior. E melhor ainda quando existe uma influência do Pai Eterno.
chamado. Melhor ainda. Muitos não veem, não enxergam. Só quem conhece a Deus, quem carrega o Espírito Santo, quem carrega o amor de Cristo, quem carrega o amor de Yeshua em suas vidas. Tem o discernimento do Espírito. Tô repetindo muito, né, as coisas. Que me compreenderão. Eu estou para tomar uma atitude, uma decisão muito importante. Eu já tomei a decisão. Agora só faltam algumas atitudes e a atitude final. E Deus sempre estará comigo. Enquanto eu abrir mão de tudo, de todos, e não me deixar abalar por ninguém, por nada que eu ouço, nada que eu leio, Deus cuida de nós. Deus cuida. Ah, como Deus cuida. Cuida. Ele prepara todas as coisas. E eu estou para tomar uma atitude que alguns anos atrás eu ia tomar essa atitude. Eu ia tomar com meus animais. Mas para quem eu me abri e contava, por isso que a gente precisa ter muito cuidado para quem a gente conta ou para quem a gente conta e o que a gente vai ouvir para quem a gente conta. O que a gente vai ouvir que parte da pessoa que nós contamos. Porque ela pode, de repente, nos influenciar a não fazer aquilo que glorifica o nome de Deus, que glorifica o Senhor e a nossa vida, a nossa alma com Deus. Às vezes aquilo que Deus te pede para herdar, para alcançar a salvação, não é o mesmo que Ele me pede. De repente, para você alcançar a sua salvação, você estando dentro da sua casa, no ar-condicionado, no frio quentinho, no calor geladinho, tendo a sua geladeira cheia, seu freezer cheio, sabe? Não faltando nada para você e você indo congregar, servir ao Senhor, orar, louvar, receber a palavra. De repente aquilo ali, você se mantendo, tá em santidade, só é você manter aquilo ali e pronto. É ali você vai herdar a salvação, se mantém em santidade, se vá buscar o Senhor, louve ao Senhor, receba a palavra, ore. Mas outras pessoas não é somente isso. Para outras pessoas precisa ser um pouco além. Depois que eu passei a conhecer mais a origem de tudo, a palavra, a origem da Bíblia, os escolhidos do Senhor, o judaísmo, que eu passei a cultuar mais, e online mesmo, porque a igreja fica distante, não tem como eu ir presencialmente, pessoalmente. E eu venho aprendendo mais, e depois que eu descobri que eu sou descendente, que um monte de brasileiro aqui é judeu e não sabe, e eu comecei a enxergar como é difícil para o judeu herdar, alcançar a vida eterna com Cristo, com Yeshua, a vida eterna com Deus, para alcançar a nova Jerusalém, a salvação de suas almas. Como é dificílimo para o judeu. Eu tive momentos em que eu falei, Senhor, eu tô tentando, né? Tipo, eu quero aprender, Senhor. E por eu estar distante, de repente por eu não estar frequentando uma sinagoga ali, estar no meio dos irmãos, é mais difícil. Eu tenho aprendido muito através dos cultos online, através da internet, de vários rabinos, vários irmãos judeus e tal. Eu tenho aprendido. Mas se eu tivesse um contato maior, se eu estivesse entre os irmãos, seria melhor, seria mais fácil. Mas eu não posso, eu não tenho esse acesso. Não porque eu não queira. E eu falei, Senhor, eu queria tanto fazer tudo certinho.
tanto. Foi nos passado 10 mandamentos. Mas a gente tem o livro de Levítico lá que a gente sabe que tem muitas outras coisas que a gente não pode fazer. A gente tem que seguir. Tem que seguir o Senhor, o que o Senhor ordena. As leis do Senhor. É isso que mantém o mundo ainda e as pessoas mantinha, né? Eu acho que equilibradas, né? Ainda mantém, ainda existe família, ainda são as leis do Senhor. E os judeus, eles têm muito mais mandamentos a cumprir. Tem muitas mais outras coisas, tem muita coisa. É muito difícil ser judeu, entendeu? O que eu discerni, a conclusão que eu cheguei. Deus escolheu o povo para ser dele, para chamar de meu, dele. Deus ama muito. Deus livrou, perdoou, acompanhou. Imagina, gente, uma nuvem me guiando. A nuvem fazer sombra no dia de sol, quando precisasse, o sol clarear à noite, clarear na... Cair maná do céu. Nossa! Deus ama demais esse povo. Deus ama muito. Mas tem na Bíblia também, tem na palavra, que quanto mais Deus dá, mais Deus pede. Quanto mais Deus ama esse povo, quanto mais Deus fez por esse povo, faz ainda hoje, e protege, cuida, mais contas eles vão ter que prestar. Mais certinho, mais regras tem que seguir. Mais ordenanças, mais mandamentos, mais leis. Como é difícil, né? Para o judeu entrar no reino dos céus, no reino de Deus, e alcançar a nova Jerusalém. Entende? Eu tô dando um exemplo aqui do que eu falei. De repente você vai à igreja, você é uma pessoa que você vive uma vida com Deus, vive uma vida santa. Você vai, congrega, louva, ouve a palavra, né? Cumprimenta os irmãos, tem amizade com os irmãos. Você é uma pessoa que já tá salva já ali. Às vezes alguns detalhezinhos ainda não chegou, Deus tá ali cuidando. Não chegou só a hora de partir. De repente Deus vai deixar para você ser separada ali, resgatada também quando ele voltar. Só que para mim já não é assim. E para outras pessoas também não. Independente delas serem judeus, descendentes, enfim. Independente, porque descendente é judeu também, né? Mesmo elas não sendo, mesmo sendo gentis. Gentis que é assim como você. E gentis que são como eu. Que vão ter que lutar um pouco mais. E eu estou aqui abrindo isso que ainda não se concluiu, porque daqui a um tempo, eu não sei se vai ser dias ou semanas, eu estarei trilhando novos caminhos em minha vida. Eu estarei totalmente entregue nas mãos do Senhor. Eu estarei de forma onde eu vou ler a Bíblia tranquilamente, não vai ter internet para me atrapalhar, não vai ter nada. Eu estarei indo na direção do Senhor. Literalmente. Entregue. Eu não posso deixar que absolutamente nada e ninguém me prenda e me impeça de cumprir o que Deus me manda fazer.
Nada pode me impedir de ler mais a palavra, de conhecer mais a palavra, de conseguir orar, de conseguir receber a presença do nosso Pai eterno, de ouvir a voz dele. Enfim. E eu vou usar este canal para estar testemunhando o meu dia a dia, estar testemunhando essa entrega ao Senhor, que também era um desejo, que lá atrás eu já queria fazer e me convencer a não fazer. Eu vou fazer agora. Agora eu faço. E eu tinha separado aqui um versículo para ler. Acho que eu desmarquei. Minha Bíblia tá toda marcada, cheia de... Preciso comprar uma Bíblia nova que a minha gata acabou rasgando algumas páginas. Ela gosta de papel e vale a pena. Mesmo que venham me chamar de louca, desequilibrada, fico doida da cabeça, doidinha. Tá doida assim porque ela passou por um monte de coisa. Quando eu desfiz da loja também, aí até fiquei pensando, eu desfiz da loja, eu deveria ter naquela época feito isso. Eu senti vontade, eu até ia comprar. Eu cheguei a dar o... Era baratinho, mas eu cheguei a dar o dinheiro pra pessoa pra comprar um carrinho. E eu pensei, eu vou pegar esse carro e vou fazer o quê? Mas eu acabei desistindo, porque esse carro ele também tinha algumas coisas nele, motor, não sei o quê, e eu acabei pegando o dinheiro de volta, desistindo. Mas eu precisava desses meses separada para hoje estar me entregando mais ao Senhor. Hoje confiando mais ao Senhor, no Senhor. E sem dinheiro agora. Agora é tudo de Deus. Às vezes você vai pensar, ela resolveu isso de uma hora para outra. Não tô falando que uns anos atrás já queria, mas não tão como Deus tem me mandado me livrar dos fardos. Eu ainda tinha alguns fardos que eu queria carregar. E às vezes a gente não precisa de nenhum fardo. A gente não precisa nem de uma motinha, uma bicicletinha, um carrinho. E Deus veio me tocando e me falando para me livrar dos fardos. Eu entendi, compreendi, tinha muita coisa aqui que estava me incomodando. Tava me incomodando de verdade, sabe? Tinha 4 cobertores, tinha uma coberta grande de casal, que é da minha mãe, que era dela, porque quando eu fui pra lá, as coisas que eu tinha desfizeram. Até minhas tintas de pintar, coisas de pintar, se desfizeram. Máquina de lavar roupa, não sei o quê. Eu lembro que eu consegui resgatar as máquinas e uma geladeira. A geladeira eu acabei vendendo. Era baratinho. Eu doei muitas roupas minhas, porque eu já não tinha guarda-roupa, tava vivendo na casa, né, das pessoas de favor, e as pessoas que me socorreram, pra mim, eu aprendi isso com a minha mãe era muito generosa, minha mãe, em relação a isso com as pessoas, amigos, tal, ela tava sempre doando, e eu me desprendi de muitas coisas, sabe, que eram da minha mãe. 3 cobertas, uma coberta grande, 2 mantinhas de casal, roupas, lençóis, não sei o que, tudo usado, velho, mas acho que dá pra aproveitar pra quem precisa, calçados, e o guarda-roupa tava muito cheio, sabe? Tava me incomodando. Eu lembro de uma vez que eu senti muito frio, eu peguei e coloquei todas aquelas cobertas em cima de mim pra esquentar. E eu tava com febre.
E aquele peso em cima de mim, sabe? Tipo, parecia que tinha um monte de concreto em cima de mim. Quando eu doei, eu senti uma leveza tão grande. Quando eu tirei as coisas do guarda-roupa, juntou em 10 sacos. E antes eu já tinha dado muita coisa também. E eu só fui esvaziando o guarda-roupa, esvaziando. E eu tô tentando deixar o mínimo possível, sabe? Sapato eu já só tenho agora três par de tênis, uma botinha, mas eu vou desfazer também de mais 2 tênis e uma botinha, vou deixar só uma. Vou comprar uma rasteirinha de couro, que eu acho que eu vou usar bastante. As roupas eu vou deixar só o suficiente. E depois que eu fiz isso, eu me senti melhor. E eu entendi o que Deus estava querendo. Ele falou para livrar dos fardos, e realmente, quando eu doei, assim que foi levado, eu senti como se a casa tivesse ficado mais leve. E assim é. E eu tô sentindo ainda que eu tô com muito fardo. Os móveis que eu tenho aqui, a geladeira parece que foi... A geladeira por dentro, ela funciona bonitinha, tá bonitinha, assim, tipo... Por fora ela é bem detonadinha. Eu ganhei essa geladeira logo que eu mudei pra cá. É usada e tudo. Mas ela funciona direitinho, não gasta força. É ótimo ela. Mas parece que foi comprado num ferro velho. Mas eu gosto dela mesmo assim. Por fora. Tem umas coisinhas que tá enferrujando. Eu pintei com tinta acrílica, nada a ver, né? Eu tinha que ter lixado, pintado com tinta de pintar mesmo, geladeira, essas coisas. Eu gostava de pintar de preto geladeira com tinta acrílica e ficar escrevendo com giz, né? Deixar coisas escritas, fazer coisas assim. Anotações. A cama me incomoda demais. Essa cama me incomoda de um jeito. Eu já queria ter me desfeito dele do colchão, mas não dá pra eu colocar as coisas aqui. Nesse chão não dá. É um armarinho simples que tem na cozinha também, que eu ganhei também, mas ele é novo, ele é novinho. Mas ele é baratinho. A máquina de lavar é usada. É o que eu tenho. E o outro armário é onde eu guardo as minhas peças, né? As peças que eram da loja, que eu estou eliminando aos poucos. E é o meu trabalho, né? Enquanto ainda tem. E a casa tá muito grande pra mim. Tá muito grande. Eu tô sentindo muito grande. Eu não preciso de tanto espaço. Eu não preciso. Aqui tem 3 cômodos. Quarto, cozinha, sala e lavanderia e banheiro. É tudo pequenininho os cômodos, mas é bonitinho até, sabe? Tipo assim, a divisão dos cômodos. Pra mim, que sou sozinha, sou eu e minha gatinha, é grande. Mas eu quase também não uso a sala. Eu nem fico na sala. Na cozinha eu vou só pra comer, limpar e lavar a louça. E eu fico mais aonde eu tô tentando ter mais contato com Deus. É o quarto. Mas também tá me incomodando, porque aqui tem internet. E às vezes eu me pego o tempo que eu poderia estar lendo a Bíblia, eu estou vendo vídeos, Mas assim, é tudo coisa de Deus ou de animais que eu fico tentando ajudar. Eu tenho vários grupos de proteção animal, de tentar socorrer, né? Tipo, isso já tem muitos anos. Inclusive, meus animais também foram um ou outro adotado assim e tal. Mas ainda tem muita coisa me distraindo. Eu sinto que eu tô me sentindo muito presa, entende? Eu tô me sentindo muito presa.
E eu sei que o dia é muito importante para Deus. O tempo é muito importante para Deus. As horas são muito importantes para Deus. O que nós fazemos do nosso tempo e das nossas horas é muito importante. Eu tenho provado, falo com a mais absoluta certeza, que eu entendo porque é tão precioso o tempo. O tempo é tão precioso, as horas, os dias, os minutos, os segundos. Porque Deus, ele é tão... Meu Deus, como Deus é grande, como Deus é poderoso e maravilhoso. Em poucos minutos, Deus, ele consegue falar tantas coisas para tantas pessoas. Em fração de segundos, essas pessoas recebem o que elas precisam. E às vezes a gente está preso dentro de uma casa, infeliz, com tanto conforto, né? Eu tô achando que é muito... que não tem conforto, assim, tipo, a minha vista como eu fui criada e, tipo, tem conforto nenhum aqui dentro. Assim, né, tipo, aquela casa com cara de casa, né, toda arrumadinha e coisinha assim, não. Graças a Deus eu me desfiz de muita coisa que estava me levando para esse caminho. Que minha mãe também tinha. Minha mãe tinha tanta coisa, tantas pessoas devem ter recebido porções da minha mãe ali, de coisas da minha mãe. E ela gostava muito disso. E depois que ela partiu, que eu vi pessoas entrando na casa da minha mãe, um monte de coisa no chão, minha mãe tinha muita coisa já tinha sido tirada, muita coisa já tinham pego, muitas pessoas estavam ali. Pessoas estavam pegando ali, eu senti naquele momento como se estivessem saqueando a casa da minha mãe. Tanto carinho que ela tinha. Coisas que ela guardava desde quando a gente tinha nascido, ou às vezes acho que até antes de nascer. E foram entregues assim tão fácil. Como nada. Colocou tanto sentimento dela o coração. E foi tudo. Então, hoje eu sei exatamente o que tem valor. E aonde eu tenho que colocar o meu coração e o meu sentimento. Os meus sentimentos. O meu amor. E eu sei que o tempo é muito valioso para Deus, muito precioso. E não deve ser gasto de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós não devemos estar... Nós não fomos criados para estar presos. Tanto que quando uma pessoa faz coisa errada, quando querem castigar, e prendem. Por quê? Porque é um castigo. A pessoa que vive dentro de casa sem querer, porque eu sempre gostei muito de ter contato com um monte de gente, eu sempre gostei de ficar na rua, assim, tipo, pra lá e pra cá, tipo... E me encontrar de repente, eu sei que esses meses eu precisava estar, eu estava me alimentando de Deus, me alimentando da palavra, estava tendo uma entrega, sabe? Tipo, eu tinha que passar por isso. Mas agora que eu acho que eu já consegui, Deus já fez o que precisava em relação a... Tudo tem o tempo dele. Eu acho que agora chegou o meu tempo de sair dessa prisão. Literalmente. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não fez casa. Não, Deus não fez casa para eles. Depois, o ser humano foram fazendo as suas tendas. E essas tendas, elas duraram muito tempo, e até os dias de hoje, sabe? Até os dias de hoje existem pessoas que vivem nas tendas, que vivem sem geladeira, sem fogão, sem água, assim, encanada, sem luz, poste de luz, coisa assim. Que vivem com dois vestidos, um chinelo.
Se você acha que eu tô mentindo, começa a seguir os iranianos por aí. Os nômades iranianos. Agora eles já estão conseguindo dinheiro, estão conseguindo suas casas, tá comprando geladeira, tá ficando rico. Tá colocando o coração nos bens materiais, nas coisas. Mas vê os que ainda não conquistaram. Eles vivem em tendas e eu sigo já tem mais de ano. Sigo de perto e amo eles. Amo de paixão. E alguns eu amo como irmão, como se fosse meu irmão de carne e de sangue, como se fosse parte da minha família, sabe? Como se fosse parte de mim. Eu amo. Eu aprendi muito com eles também. Eu já comecei a seguir eles porque eu sempre gostei dessas coisas, enfim. E eu aprendi tanto com eles. Eu aprendi tanto. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele coloca tudo certinho. Ele coloca as pessoas certas para você conhecer de longe ou não. Ele faz você passar por tantas situações, mas tudo colabora para um propósito. Daqueles que amam a Deus. E para nos levar para mais perto de Deus. Muitos vão me chamar, vai falar que eu vou ter que ser internada, que eu tô com o espírito que nem eu ouvi antes, que eu tava com o espírito de andarilho. Tá arrependido em nome de Jesus. As pessoas, quando elas só enxergam valores em coisas em que apalpam, em coisas que vêm, em coisas materiais, jamais ela vai conseguir enxergar as coisas espirituais. Jamais ela vai conseguir realmente enxergar o verdadeiro valor das coisas que Deus fez, das coisas que vêm de Deus. O verdadeiro valor, os sentimentos bons, os sentimentos que vêm de Deus. Jamais. Enquanto eu estava com a loja, eu também aprendi tanto. Essa última vez foi a terceira loja. Eu realmente não consigo pôr no meu coração. E é incrível porque alguma caída minha, ó, as pessoas me julgam por coisas que eu passei, não porque eu quis, porque eu caí. E nessa loja eu também aprendi muito. Tava indo bem. Tanto que eu fiquei meses assim, ó, depois dentro de casa, com dinheirinho, pagando aluguel e sobrevivendo. É que eu ia usar para estocar, colocar mais mercadoria na loja. Tinha que ter fundo de caixa, né? Era pouquinho, não é muito, porque eu sei viver com pouquinho. Eu não sou uma pessoa consumista. Eu como o que eu gasto, eu não sou uma pessoa que quer comer só do mais caro, do melhor. Não, eu vivo muito bem com muito pouquinho. Mas a loja, eu tinha que deixar a loja bonita, confortável para as clientes, não era para mim. Era para receber as clientes. Para que elas entrassem, se sentissem confortáveis, que elas conseguissem enxergar as coisas de uma forma mais valorosa e tipo assim. Mas quando eu via que também... E muitas coisas aconteceram, e o negócio que estava começando de novo, tava indo até que bem. Bonitinha. E ali já começou a surgir as coisas que eu comecei a provar também, quando eu comecei a fazer as calças, as leggings. Aí eu falei, não, eu não quero passar por essas coisas de novo. Aí um dia, tava muito difícil para eu conseguir alguém para trabalhar junto comigo, para ficar lá. Aí eu consegui uma menina que eu confiei muito nela. Eu achei que ela tinha tudo a ver comigo ali, pra estar junto comigo ali trabalhando. E aí eu, pela câmera, vi e ouvi uma pessoa entrando e começou a falar mal de mim. Essa pessoa nem conhecia ela direito, mas tinham me falado dela que ela fazia unha, cabelo, não tinha mais salão, já havia tido. Tipo, pra fazer com ela, né, pra ajudar, pra ir... chamar ela pra ir fazer lá mesmo, lá dentro.
E eu havia chamado essa pessoa para fazer uma progressiva no meu cabelo e que tinha cortado, a cabeleireira acabou cortando demais o cabelo, era pra cortar só um pouquinho, ela cortou muito, ficou muito e sem, aí eu quis fazer, mas hoje eu não passo mais progressiva, não passo mais tinta, não corto mais o cabelo, não passo mais chapinha, não malemar seco no secador, quando eu seco é mais pra secar mais a raiz, mas eu nem lembro a última vez. E fiz a unha, que eu ainda tava pintando a unha. Hoje eu não faço mais, eu não tiro nem cutícula, só corto e lixo. Aí eu chamei, acho que ela foi umas 2 vezes lá. 2, 3 vezes. No máximo. E essa mesma pessoa entrou lá e começou a falar mal de mim. E eu havia falado um pouquinho antes para uma outra pessoa que tava sem internet. Eu acho que tinha acabado a luz. Aí a internet havia caído, não tinha voltado ainda quando eu falei para essa outra pessoa. Que essa outra pessoa, eu acho que também tem contato com ela. Deduziu eu que essa pessoa falou para ela e mandou ela ir até a loja para fazer isso. E ela começou a falar mal de mim, tipo, para que a menina viesse a desistir. Ou seja, para eu ficar sozinha na loja, as coisas ficariam mais difíceis, eu precisava ter alguém para me ajudar. E eu tava vendo tudo pela câmera, a internet tava funcionando, a luz tava eu vendo pela câmera e ouvindo, porque a câmera eu podia acionar o áudio dela, eu ouvindo tudo. E eu parei, pasmei, pasmei, pasmei. Eu desacreditei do que eu tava ouvindo. E ela falava coisas pra essa menina que essa outra pessoa que eu falei que tinha caído na internet costumava falar de outras pessoas. Então foi tudo combinado ali, foi tudo. Aí foi quando eu falei, não. A minha salvação é mais importante. E Deus ali já começou a me dar sinais e eu pedi resposta. E aí chegou a hora, aí precisava de mais uma resposta, mais um sinal. Aí Deus deu. Aí ali eu encerrei. Eu tenho muita facilidade, sabe? Para me desprender das coisas dessa terra. Muita facilidade. E eu acho que nós todos, que nos dizemos seguidores de Yeshua, amantes do Pai Eterno, que buscamos a nossa vida eterna e salvação, nós deveríamos todos sermos assim. Mas eu ainda acho que preciso abrir mão de mais. E eu já tomei a decisão. E precisamos nos livrar dos fardos. Precisamos nos livrar dos fardos cada dia mais e mais fardos, mais fardos. Não precisamos de muito. Às vezes a gente tem até a capacidade, de repente, o dom de estar aos poucos ou rápido alcançando coisas maiores, mas essas coisas maiores podem nos levar a uma profunda tristeza por decepção com os seres humanos ou de repente corromper o coração de pessoas, levando eles à inveja, à falsidade. As pessoas, elas agem de falsidade, elas mentem, elas fazem tantas coisas por tão pouco. Por tão pouco. Tão pouco. Eu não quero ser assim. Eu fui jogada na rua porque queriam usar daquilo que de repente eu teria também direito. E eu não fui em busca desse direito para lá. Eu fui em busca do meu coração, do meu relacionamento com a minha mãe para cuidar dela, para cuidar dele. Não foi porque eu queria a casa de alguém, ou seja lá, não. Jamais, Deus sabe disso. Deus sabe. E eu fui lançada no meio da rua.
Olha até que ponto chega o ser humano. Mas eu quero dizer que eu falo essas coisas porque eu tenho que falar mesmo, para que de repente você abra sua mente e entenda que o ser humano ele é capaz de coisas que você nem imagina. Aqueles que de repente você mais ama, mais põe a mão no fogo, mais são os que eles eles não, não se eles não se seguram para fazer algo terrível, entendeu? Tipo, sem dó nem piedade. Nenhuma misericórdia contra você. Pouco se lixando com o que vai ser de você, o que vai acontecer com você amanhã, o que vai ser o resto da sua vida, o que... Não. Eu não quero ser assim. E eu já sei que eu não posso ser assim. Que nós não podemos ser assim. E eu quero ser uma cooperadora para a salvação de outras pessoas, de outras almas. Então, se eu tivesse que adquirir riquezas e através das minhas riquezas outras pessoas se corromperiam por inveja, falsidade, mentira, trama, traição, é tanta coisa, eu prefiro não ter nada. Eu prefiro. As pessoas são muito malignas. Por muito pouco as pessoas matam muitos sonhos por aí. Eu tinha marcado, gente. Vai ficar longo. O vídeo eu não vou editar, porque quando eu edito mais por causa do volume. Ou às vezes, algumas vezes eu quero encurtar um pouquinho, tiro uma coisinha ou outra. Mas eu não vou editar não, já tem 1h30. Se você chegou até aqui, entenda tudo que eu falei com os olhos espirituais, com os olhos de Deus, com o amor de Deus. Se de repente tem alguma coisa na sua vida que tem te prendido, que tem mudado o seu coração, que tem te desviado do caminho, que tem te corrompido, você sente que algo tá mudando, que tá te corrompendo aos pouquinhos, ou, sabe, abra a mão. Abra a mão, seja coisas, seja objetos, seja roupas, seja ambientes, sejam pessoas, sabe? Seja relacionamento, abra a mão. Abra a mão porque tudo vale a pena. Tudo vale a pena pela nossa, o amor que Deus tem por nós. A verdade é essa. Porque quando nós nos chegamos ao Senhor, é porque Ele nos escolheu. Ninguém que vai ao Pai chega por vontade 100% própria, ou tipo, 100% dele. É porque Deus antes já tinha escolhido. Você tá entendendo? Então abra mão de tudo. Abra mão de tudo pelo Senhor. Era outra parte que eu ia ler, mas já me perdi aqui. Eu vou ler em Isaías 12. O lenço não é para eu ficar usando só assim, é para usar amarrado também, mas aqui é mais rápido. Também não me importo mais de usar assim ou de outra forma. Eu acho que Deus também não se importa, não sei. Vou consultar a Ele. Mas para falar da palavra, eu tenho que estar com a cabeça coberta. Você sabe que eu não me sinto bem, mas eu não me sinto bem com manga curta. Eu, com o braço de fora, eu me sinto como se eu estivesse mostrando demais. Não é fanatismo. A gente vai alcançando, quando a gente tem essa entrega verdadeira, a gente precisa entregar mais. A gente precisa chegar até a entrega completa, 100%.
É assim as coisas. A gente não consegue mais ser da mesma forma, humanamente falando. As coisas de Deus é muito... Ai, eu não sei explicar, mas eu acho que dá pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Eu não me sinto bem quando eu coloco o vestido com a manga mais curta, eu não me sinto bem quando eu coloco a calça. Às vezes dentro de casa eu coloco a calça como aquelas blusas, porque eu gosto muito de roupa indiana, porque é tecido mais natural, né? Algodão, viscose, 100% viscose, e Deus se agrada, né? E eu me sinto melhor também, não é de hoje, o contato com a pele é muito mais agradável. E eu coloco calça que também é de algodão, ou tipo calça peruana, tipo, né, indiana. Peruana, as que eu tenho usado mais. E eu coloco a blusa que é bem comprida, tem umas que vem até a coxa assim, eu sinto que eu preciso estar com uma mais comprida, mesmo com a calça. Eu tenho duas que são bem compridas, que são indianas. Geralmente pessoal de outros países também usam essas, como se fosse túnicas, umas camisas bem grandonas. E tem as túnicas também. Eu me sinto bem assim. Eu não me sinto mais bem. E eu acho que, não sei, talvez aconteça de chegar um momento que eu vou começar a usar o lenço direto na cabeça. Porque eu uso quando eu venho falar de Deus, quando eu vou, que Deus me envia. Mas eu acho que vai chegar o momento que eu vou usar direto. E é maravilhoso. A gente se sente melhor, a gente se sente mais, sabe? Mas o mundo não compreende. O homem comum, ele não compreende. Ele não compreende, a gente não tá inventando moda. A gente não tá inventando coisa pra... Não, a gente tá retornando aquilo que Deus nos ensinou, que Deus nos fez, que Deus tinha ali no início de todas as coisas. Deus não criou o ser humano para olhar outra pessoa com um olhar de desejo para mostrar alguma parte do corpo que seja bonita ou que vá atrair os olhares maliciosos. A palavra de Deus fala que o pecado não é só o pecado de... Existem pecados que não é somente o ato, que no olhar você já peca. Mesmo se você não estiver ali no ato com a pessoa, mas o seu olhar, a malícia, as coisas, já é pecado. Eu sei o que é isso. Então a gente tem que tomar cuidado. E se a gente faz o irmão pecar, é a mesma coisa. Se você usa uma roupa, você sabe do que Deus quer de você, que nem no meu caso. Eu sei que é isso que Deus... Eu preciso disso. Eu preciso, para estar mais perto de Deus, para estar mais próxima, maior intimidade com Deus, maior, eu preciso estar conforme o que Deus quer, como Ele quer que eu esteja. Seja qual for o assunto, seja qual for o sentido, seja qual for a área, seja qual for... Você tá entendendo? Eu preciso. Porque Deus, Ele é santo. Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. E Deus, Ele é luz. E a luz de Deus é tão forte, tão intensa, tão poderosa, que se nós não estivermos santificados, a gente morre de se aproximar da luz de Deus. Então, como que você vai ter uma intimidade maior com Deus se você não estiver santificado? Se você não prestar atenção nisso que eu estou tentando dizer aqui. Se você acha que você pode usar decote, que você pode usar, ficar com as pernas de fora, que você pode... Quem anda com roupa assim vai provocar olhares que vai levar pessoas a pecar com o olhar. E você não vai ter uma intimidade maior com Deus. Porque não dá, não... É o que eu falei, a luz de Deus é tão poderosa, tão forte, que ela pode matar um ser humano. Ele precisa estar santificado para se aproximar dele. E muitas das vezes a gente precisa realmente estar toda coberta mesmo. Eu sinto como se, quando Deus mandou colocar
a túnica e eu tinha que pôr a blusa também tampando os braços e o colo aqui e o lenço. Eu sinto como se realmente eu preciso disso para que o Espírito Santo entre em mim ali naquele momento em que ele está me usando. E eu vejo que realmente não sou eu. Então, para que isso aconteça, eu tenho que estar das armaduras de Deus, vestida com aquilo que me protege de pecar e me protege de levar outras pessoas ao pecado. Eu não posso sair por aí falando o que Deus me manda falar, se eu estiver de qualquer maneira. Assim como para entrar no céu não podemos estar de qualquer maneira, não tem como, não dá para entrar. Você tá entendendo? Não dá para entrar. Não dá. É que nem quando você vai usar a piscina de um clube, você precisa fazer o exame médico. Se você tiver alguma coisa, alguma doença de pele, alguma coisa assim, você não pode entrar. Eu lembro quando nós éramos adolescentes, crianças adolescentes, quando a gente ia muito num clube e tinha que renovar a carteirinha fazendo exame médico. Tinha sempre que fazer. Se tivesse com uma micosezinha, alguma coisinha, não pode entrar. Não pode. A água é limpa. Porque se você entra na água com alguma micose, alguma doença de pele, ali outras pessoas que estiverem lá, elas estão correndo o risco de se contaminarem. Então, assim, quando você vai falar de Jesus, você vai, seja dentro de uma igreja, seja ao ar livre, seja algo mais... você tem que estar limpo. Você tem que estar santificado. Quando ia no clube não tinha que pôr biquíni, maiô, você não podia colocar uma roupa todo vestido de salto alto e entrar na água. Então, assim, pra estar em santidade, para estar em intimidade com Deus, nós precisamos estar cobertos, vestidos, com os tecidos que o Senhor quer, roupas feitas de tecidos que o Senhor quer, estampas que Ele permite, ou lisos, exatamente como Ele quer, não é como nós queremos. Não é a gente que manda, é Ele que é Deus. Nós não somos deuses. Não existe um único. É da forma dele. É da forma dele. Eu vou ler aqui Isaías, capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová, é o que está aqui, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Às vezes dá para ler tranquilamente sem o óculos, mas tem vezes que não. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que Deus abençoe a tua vida, a tua alma, a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, a tua compreensão, o teu discernimento, entendimento, inteligência. Que você possa realmente compreender que as coisas de Deus e as coisas que levam à salvação, elas não são de qualquer maneira e nós precisamos nos desprender de muitos fardos, principalmente de nós mesmos. Que Deus abençoe. Shalom, shalom.